Olá turma, vamos começar mais uma videoaula. Dessa vez nós vamos resolver alguns exercícios, que tratam aqui dos conteúdos da unidade 1, que são os limites de função com várias variáveis e também das derivadas parciais, que é um assunto dentro também dessa unidade. Bem, a gente inicia falando sobre limite e coloca logo uma observação importante. Em uma função de duas variáveis, para o limite de uma função f de x, quando x, y tende a um ponto 0,0, existe os sublimites, que são justamente os limites calculados em todas as direções possíveis, devem existir e devem ser todos iguais. Vamos lá, vamos colocar aqui alguns limites para a gente fazer essa análise. Bem, iniciamos aqui com essa função xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, quando x, y tende ao ponto 0,0. A gente começa observando uma coisa importante, já foi falado anteriormente, que é o domínio da função. Repare que essa função aqui, para existir, esse ponto aqui, ele deve não constar do domínio, já que se existir, essa função ela perde a sua continuidade, certo? Dessa forma, a gente vai fazer o sublimite agora na direção do eixo y. Quando eu tenho o eixo y, o x é igual a 0. Dessa forma, ficamos com o limite de 0, que é justamente o produto aqui de 0 vezes y, sobre y ao quadrado, que resultou dessa operação. Isso aqui é igual a 0. E agora vamos fazer o outro sublimite na direção da reta y igual a x. Então, fazendo y igual a x, nós ficamos aqui no numerador x vezes x, e no denominador x ao quadrado mais x ao quadrado, eu tenho aqui resultante x ao quadrado sobre 2x ao quadrado, e resulta em 1 meio. O que a gente pode observar aqui, esses dois sublimites que a gente calculou, eles são diferentes. Dessa forma, a gente pode concluir que o limite não existe. Uma outra situação, uma outra função, agora x ao quadrado menos y ao quadrado, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Observando também novamente que essa função ela não está definida para o ponto 0,0. E aqui a gente mostra um gráfico para a gente poder ter a ideia, Repare que nesse ponto 0,0 é como se tivesse aqui tivéssemos aqui um corte, Então é necessário, se faz necessário que a gente retire esse ponto. E aí vamos fazer os nossos sublimites, Primeiro na direção do eixo x, a gente faz y igual a 0. Resulta aqui na função x ao quadrado sobre x ao quadrado, que é igual a 1. E quando a gente faz o limite agora na direção do eixo y, x igual a 0, temos limite, resultando aqui menos y ao quadrado sobre y ao quadrado igual a menos 1. Reparem que esses dois sublimites eles são diferentes, da mesma forma que anteriormente. Então, portanto, podemos concluir que o limite não existe. E vamos trabalhar também as nossas funções, as nossas derivadas parciais de função com várias variáveis. A gente começa falando aqui, existem problemas no nosso cotidiano que geram funções com duas variáveis independentes, cujo objetivo é encontrar a taxa de variação derivada, no caso, da função, considerando uma como variável independente e a outra como constante. A ideia justamente é essa. Se você vai tratar, derivar em função de uma variável, a outra variável ela é considerada uma constante. Então, o resultado dessa derivação é denominado de derivada parcial da função. As regras que utilizaremos para encontrar as derivadas parciais são as mesmas regras empregadas quando estuda das derivadas de funções com uma variável independente. Quer dizer, aquelas regras que a gente estudou na nossa matemática 1, elas não mudam. O que a gente tem que observar para qual variável, aliás, a gente vai trabalhar. Então vamos lá, fazendo aqui a nossa definição, seja um conjunto contido no R3, um conjunto aberto, em que existe uma função de A em R, a derivada parcial de f em relação à variável x, no ponto x, y pertencente a A, é denotada por ΔF, ΔX de XY, ou simplesmente f de x, e é definida por
Então, delta, né, delta f, delta x, vai ser o limite de f, x mais t, y, z, né? Nós estamos agora trabalhando aqui em função, né, da variável t. Repare que y e z, eles são aqui constantes. Se existe o limite onde x e y são constantes. Então, também isso aqui da mesma forma vai valer, né, também para a variável y, quando a gente fizer essa, né, no caso aqui, x e z são constantes, e quando a gente fizer em função de z, a gente vai ter o x e o y, eles são constantes. Essa aqui é a nossa definição, e vamos partir aqui para alguns exemplos. Ó, temos aqui, né, a função w, que é igual a f, x, y, z, igual a x ao quadrado, y, z ao quadrado. Bem, vamos começar aqui fazendo a derivação parcial com relação a x. Então, y e z, no caso aqui, esses serão constantes, né? E aí eu tenho que a derivada de x ao quadrado é 2x. E agora, fazendo aqui a derivação parcial com relação a y, a gente vai ter, ó, repare que o y, né, a derivada de y é igual a 1, e z ao quadrado e x ao quadrado e z ao quadrado, eles são constantes, então eles permanecem. E agora, fazendo a derivação parcial com relação a z, nós temos delta f, delta z, ó, x é constante, se mantém, o y também, e aí a gente faz a derivação parcial da variável z, x ao quadrado, z ao quadrado, aliás, ele vai ser igual a 2z. Continuando aqui, ó, nós temos aqui a derivação parcial dessa função f de x, y, igual a 3x ao quadrado mais 3y, sobre x ao quadrado menos 2y. O que a gente tem que lembrar também lá na nossa matemática 1, né, é a regra, né, a regra da derivação do quociente, né? E aqui eu coloquei para a gente poder relembrar. Y é igual a u sobre v. Então, a derivada, né, dessa função y vai ser v vezes a derivada de u menos o u vezes a derivada de v. Isso tudo sobre v ao quadrado. Então, vamos lá. Ó, considerando aqui, né, o u, para a gente aqui o u é 3x ao quadrado mais 3y, enquanto que v, x ao quadrado menos 2y. Então, vamos lá. Delta f com relação à variável x, nós temos, ó, x ao quadrado menos 2y, que é justamente o u, essa parte aqui, e vezes, né, a derivada de u, que é 3x ao quadrado mais 3y, aqui indicando essa derivação, menos 3x ao quadrado mais 3y, que é justamente o u, tá aqui o u, vezes a derivada de v, x ao quadrado menos 2y. Ó, nós temos aqui, isso aqui se mantém, e quando a gente faz a derivada de 3x ao quadrado mais 3y, ele fica 6x. É o resultante dessa derivação. E menos, né, 3x ao quadrado mais 3y se mantém, e a derivada aqui, ó, a derivada de x ao quadrado é igual a 2x, já que a derivada de uma constante é zero. Isso aqui sobre, né, x ao quadrado menos y elevado ao quadrado. Então, resultando aqui desse, ó, nós temos 6x ao cubo menos 12xy. E menos, aqui, ó, 6x ao cubo mais 6x ao 6y. Isso aqui vai ser igual, ó, 6x, né? Já calculando aqui, a gente resulta na derivação parcial com relação a x menos 18xy sobre x ao quadrado menos 2y. Caso seja necessário, a gente poderia até resolver isso aqui, no caso de uma maneira de buscar alguma simplificação. Então, pessoal, terminamos por aqui, né? Continue a estudar, coloque as dúvidas lá no nosso fórum de dúvidas,
e até um outro momento.